O biólogo e monge austríaco Gregor Mendel é considerado o pai da genética, pois foi um dos primeiros pioneiros a realizar estudos sobre a hereditariedade. Décadas depois do trabalho de Mendel surgiram novas teorias. Hipócrates propôs a ideia de pangênese, a qual afirmava que o organismo e partículas de todas as partes do organismo, elas eram transmitidas no momento da reprodução. Aristóteles acreditava que existia algum material no sêmen produzido pelos pais que garantiam a transmissão de características. Logo, Gregor Mendel propôs duas leis. A primeira lei diz que característica é condicionada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, e a segunda lei baseia-se na má transmissão combinada de duas ou mais características. Mendel descobriu um princípio genético fundamental, que a existência de características é devida a um par de unidades elementares de hereditariedade, hoje conhecida como genes. No entanto, o seu trabalho foi ignorado a maior parte de sua vida por contradizer a opinião darwiniana da época. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Os princípios básicos das ideias de Darwin. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Assim, a grande luta pela vida entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constantemente o número de indivíduos na espécie. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações, e os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes. Como a transmissão de caracteres de pais para filhos, esses apresentam essas variações vantajosas. Teoria de Darwin. Apesar de seus estudos sobre hereditariedade, Darwin não conseguiu explicar de que maneira agia a seleção natural. Mas, com o passar do tempo, o crescente entendimento sobre a genética e a recuperação das leis de Mendel explicaram como a seleção natural podia trabalhar e ajudaram a dar suporte à teoria dele. Ernest Rutherford foi um físico e químico neozelandês. Logo que iniciou sua carreira, já realizou grandes feitos. Ele conceituou a meia-vida radioativa. Ainda no campo da radioatividade, realizou pesquisas relacionadas à partícula alfa e beta. Rutherford foi quem descobriu a existência de tais partículas. Essa contratação lhe deu a honra de receber um prêmio Nobel no ano de 1908. Após concluir suas investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas, Rutherford teve uma importante colaboração para o desenvolvimento do modelo de átomos moderno. Foi ele quem defendeu a ideia de que um átomo tem sua carga positiva concentrada em um pequeno núcleo. O modelo atômico de Rutherford, também conhecido como modelo planetário do átomo, é um modelo atômico proposto pelo físico neozelandês Ernest Rutherford. Para montar sua teoria, Rutherford analisou os resultados do experimento de Geiger-Marsden. Nessa experiência, utilizando uma fonte radioativa para emitir partículas alfa, um contador Geiger e uma fina lâmina de ouro, Geiger e Marsden mediram o número de partículas alfa que atravessam essa folha. Porém, eles perceberam que, embora muitas das partículas atravessassem a folha, um número muito pequeno de partículas alfa eram refletidas ou eram desviadas por essa folha. Com base nisso, Ernest Rutherford elaborou o modelo. O experimento da lâmina de ouro e a criação do modelo atômico começou em 1911, quando o químico e físico neozelandês Ernest Rutherford contestou a teoria de Dalton através de uma experiência relativamente simples. Para verificar se os átomos eram maciços, Rutherford bombardeou uma fina lâmina de ouro com pequenas partículas de carga positivas, denominadas partículas alfas, emitidas por um material radioativo proveniente do polônio. Ele observou que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina, algumas eram repelidas e outras eram desviadas. A conclusão que ele chegou
era que o átomo possui um grande vazio e seria formado por outras partículas, os prótons e elétrons. O átomo seria constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Algumas de suas premiações foram a Medalha de Rumford em 1904, o Nobel de Química em 1908, a Medalha Elliott-Cresson em 1910, a Medalha Metut em 1913, a Medalha Hector em 1916, a Medalha Copley em 1922, a Medalha Franklin em 1924, a Guthrie Lecture em 1927, a Medalha Faraday em 1930 e dedicada à sua memória a medalha e prêmio Rutherford, que foi constituída pelo Conselho da Sociedade de Física em 1939. A primeira palestra ocorreu em 1942 e a palestra foi convertida em uma medalha e prêmio em 1965, sendo a primeira medalha e prêmio Rutherford concedida no ano seguinte. James Watt nasceu em 19 de janeiro de 1736, em Greenock, Escócia. O garoto sofria desde a infância com dores de cabeça e isso se prolongaria até a vida adulta. O pai buscava distraí-lo com diversos instrumentos de navegação, bússolas e sextantes, que ele desmontava e consertava, o que provavelmente serviu como estímulo para o garoto. James foi admitido em 1775 na Faculdade de Glasgow e essa porta viria futuramente a lhe proporcionar um encontro com o motor de Thomas Newcomen, o qual James percebeu que a diminuição no rendimento era devido à quantidade de vapor desperdiçado, assim podendo traçar um aprimoramento muito bem sucedido. James Watt continuou trabalhando durante toda a vida e em 1768 construiu o primeiro modelo de teste que viria futuramente a patentear como método para diminuir o consumo de vapor e combustível nas máquinas quentes. O avanço tecnológico característico da Revolução Industrial permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isto é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas como a spin jenny, spin frame, water frame e a spin mill foram criadas para tecer fios. A construção da estrada de ferro contribuiu para ampliar o crescimento industrial, uma vez que diminuiu as distâncias ao tornar as viagens mais curtas e ampliou a capacidade de locomoção de mercadorias. Máquina de Héron, máquina térmica de Héron, é uma esfera oca, abastecida por uma bacia com água que é aquecida para produzir vapor, fazendo com que produza movimento. A locomotiva a vapor é uma locomotiva propulsionada por um motor a vapor que compõe-se de três partes principais: a caldeira, produzindo vapor usando a energia de combustível, a máquina térmica, transformando a energia do vapor em trabalho mecânico, e a carroceria, carregando a construção do motor da construção. O motor de combustão interna é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente de uma reação química em energia mecânica. O processo de conversão dá-se através de ciclos termodinâmicos que envolvem expansões com pressão e mudança de temperatura dos gases. A geladeira é composta dos seguintes elementos: evaporador é composto por um tubo em forma de serpentina acoplado ao congelador. Para passar ao estado gasoso, o fluido absorve energia na forma de calor do congelador e, ao abandonar o evaporador, chega ao compressor, recomeçando o ciclo. O que é matriz? A matriz é uma forma de trabalhar com um conjunto de informações dispostas em linhas e colunas em uma tabela. Ela é usada para a organização de dados tabulares a fim de facilitar a resolução de problemas. Disse que a versão mais simples da teoria das matrizes é a álgebra linear. James Joseph Sylvester foi um matemático inglês nascido em 3 de setembro de 1814, em Londres. Foi o primeiro a usar o termo matriz, do significado local onde algo se gera ou cria, para indicar uma tabela de números no qual via como um bloco retangular de termos, e junto com Arthur Cayley, criou a teoria matricial, também conhecida como álgebra das matrizes. Sylvester usou essa teoria para estudar a geometria de alta dimensão. Além dessa, também contribuiu para a criação de algumas outras teorias matemáticas,
como a teoria dos invariantes, teoria dos números e análise combinatória. Arthur Cayley foi um matemático inglês que contribuiu para o avanço da matemática pura. Em matrizes algébricas, seu trabalho serviu como fundação para a mecânica quântica e, juntamente com Sylvester, foi considerado o fundador das teorias dos invariantes e a teoria das matrizes. Além disso, Cayley desenvolveu a teoria da invariância algébrica e o seu desenvolvimento de geometria não dimensional foi aplicado em física para o estudo da quantidade contínua do espaço-tempo. Em um dos vários artigos que produziu, Cayley deixa claro que os determinantes já eram usados na resolução do sistema lineares e definiu a ideia de operarmos as matrizes como álgebra, onde as transformações lineares seriam y igual a x mais by, x igual cx mais dy, onde a, b, c, d são números reais e que podem ser imaginados como aplicações que levam o ponto xy no ponto xy. Após a observação das transformações, surgiu-lhe a definição de produto de matriz.